Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da difusora bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje, dia 106, começamos o período da realeza. Vamos ouvir primeiro livro de Samuel 9 e 10 e Provérbios 6, 23 a 35. Primeiro livro de Samuel 9. Havia um homem da tribo de Benjamim chamado Quis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afiá, filho de um benjaminita, que era um guerreiro forte e valente. Tinha um filho chamado Saul, mancebo de bela presença. Não havia em Israel outro mais belo do que ele, sobressaía entre todos dos ombros para cima. Tendo-se perdido as jumentas de Quis, pai de Saul, disse ele ao filho: "Toma um criado contigo e vai procurar as jumentas." Atravessaram a montanha de Efraim e entraram na terra de Salizá, sem nada encontrar. Percorreram a terra de Shaalim, mas em vão. Na terra de Benjamim tampouco as encontraram. Tendo chegado à terra de Suf, Saul disse ao criado: "Vem, regressemos. Meu pai pode não pensar mais nas jumentas e estar em cuidados por nossa causa." Respondeu-lhe o criado: "Nesta cidade há um homem de Deus, homem de respeito. Tudo o que ele prediz se cumpre. Vamos lá, pois talvez ele nos diga o caminho que devemos seguir." Saul respondeu: "Está bem, vamos. Mas que presente levaremos ao homem de Deus? Os nossos alforjes estão vazios e não temos dinheiro para lhe dar. Que nos resta?" Respondeu novamente o criado: "Tenho aqui um quarto de siclo de prata. Dá-lo-ei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho." Antigamente em Israel, todo aquele que ia consultar a Deus costumava dizer assim: "Vinde, vamos ao vidente." Chamava-se então vidente ao que hoje se chama profeta. Saul disse ao criado: "Tens razão, vamos até lá." E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo a encosta da cidade, encontraram umas donzelas que iam buscar água. Perguntaram-lhes: "Há aqui um vidente?" Responderam elas: "Sim, há, sempre em frente. Apressa-te, pois veio hoje à cidade por ser dia em que o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrar na cidade, logo o encontrareis, antes que ele suba ao lugar alto para o banquete. O povo não comerá antes que ele chegue, pois ele deverá abençoar o sacrifício. Só depois comerão os convidados. Subi depressa e logo o encontrareis." Eles dirigiram-se à cidade, e eis que ao entrarem, Samuel vinha ao seu encontro, pois ia subir ao lugar alto. Ora, no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha feito esta revelação a Samuel: "Amanhã, a esta mesma hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás como chefe do meu povo de Israel. Ele salvará o povo das mãos dos filisteus, porque voltei os meus olhos para o meu povo, e o seu clamor chegou até mim." Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse-lhe: "Este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo." Saul aproximou-se de Samuel à porta da cidade e disse-lhe: "Rogo-te que me informes onde está a casa do vidente." Respondeu Samuel: "Sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao lugar alto, porque hoje comerás comigo, e amanhã te deixarei partir depois de responder às tuas preocupações. Quanto às jumentas perdidas há 2 ou 3 dias, não te inquietes, pois já apareceram. E de quem será tudo quanto há de melhor em Israel? Não será porventura teu e de toda a casa de teu pai?" Saul replicou: "Não sou eu um filho de Benjamim, da tribo mais pequena de Israel, e não é a minha família a menor de todas as famílias de Benjamim? Por que me falas, pois, assim?" Samuel, tomando Saul e o seu criado, levou-os para a sala do banquete e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram aproximadamente 30 pessoas. E Samuel disse ao cozinheiro: "Serve a porção que te dei e te mandei guardar à parte." Tomou, pois, o cozinheiro a perna com tudo o que nela havia e serviu-a a Saul. Samuel disse: Eis diante de ti a porção que te ficou reservada.
come-a. Reservei-a para este momento quando convidei o povo. Saúl e Samuel comeram juntos naquele dia. Tendo descido do lugar alto para a cidade, tiveram os dois uma conversa no terraço. Ao romper da aurora levantaram-se e Samuel chamou Saúl ao terraço e disse-lhe: Levanta-te e deixar-te-ei partir. Saúl levantou-se e saíram ele e Samuel para fora da cidade. Ao descerem para a parte mais baixa da cidade, Samuel disse a Saúl: Diz ao criado que vá adiante de nós. Ele passou. Mas tu detém-te aqui, pois quero comunicar-te hoje o que disse o Senhor. Primeiro livro de Samuel 10. Samuel tomou então um frasco de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saúl e beijou-o, dizendo: O Senhor ungiu-te príncipe sobre a sua herança. Quando hoje te afastares de mim, encontrarás 2 homens junto do túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim, em Selsá, que te dirão: As jumentas que foste procurar foram encontradas. O teu pai já não se inquieta por elas, mas está em cuidados por vossa causa e aflige-se, perguntando o que vos poderá ter acontecido. Seguirás o teu caminho até ao carvalho do Tabor. Aí encontrarás 3 homens que sobem para adorar a Deus em Betel, levando um 3 cabritos, outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Depois de te saudarem, dar-te-ão 2 pães que tu receberás das mãos deles. Chegarás depois a Gibeá Elohim, onde se encontra a guarda dos filisteus. À entrada da cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do lugar alto, precedidos de saltério, de tambor, de flauta e de cítara em transe profético. O Espírito do Senhor virá então sobre ti, profetizarás com eles e tornar-te-ás outro homem. Quando vires cumpridos todos estes sinais, faz o que te ocorrer, porque Deus está contigo. Descerás antes de mim a Gilgal, onde irei ter contigo para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Esperarás 7 dias até que eu chegue. Então te direi o que deves fazer. Logo que Saúl voltou as costas e se separou de Samuel, Deus transformou-lhe o coração. Todos estes sinais se cumpriram no mesmo dia. Chegando a Gibeá, veio ao seu encontro um coro de profetas. O Espírito do Senhor apoderou-se de Saúl e ele pôs-se a profetizar no meio deles. Todos os que antes o tinham conhecido, vendo-o profetizar com os profetas, perguntavam uns aos outros: Que aconteceu ao filho de Quis? Porventura também Saúl está entre os profetas? Entre a multidão alguém perguntou: E quem é o pai dos outros profetas? Daí o provérbio: Também Saúl está entre os profetas? Saúl acabou de profetizar e foi para o lugar alto. Seu tio disse-lhe a ele e ao criado: Onde fostes? Saúl respondeu: À procura das jumentas, mas não as encontramos e por isso fomos ter com Samuel. Disse-lhe o tio: Conta-me o que te disse Samuel. Saúl respondeu-lhe: Declarou-nos que as jumentas já tinham aparecido, mas nada lhe revelou do que tinha dito Samuel acerca do reino. Samuel convocou o povo diante do Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel: Assim fala o Senhor, Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reis que vos oprimiam. Vós, porém, rejeitastes o vosso Deus, que vos salvou de todos os males e tribulações, e dissestes: Estabelecei sobre nós um rei. Pois bem, colocai-vos diante do Senhor, por ordem de tribos e de clãs. Samuel mandou que se aproximassem todas as tribos de Israel, e a sorte coube à tribo de Benjamim. Mandou vir a tribo de Benjamim por famílias, e coube a sorte à família de Matri. E finalmente, a escolha caiu sobre Saúl, filho de Quis. Procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram, pois, o Senhor: O homem veio para cá? O Senhor respondeu: Ele escondeu-se no meio das bagagens. Foram buscá-lo e puseram-no no meio da multidão. Dos ombros para cima, ele era mais alto que todos os outros. Samuel disse ao povo: Vedes aquele a quem o Senhor escolheu? Não há em todo o povo quem se lhe assemelhe. E todos o aclamaram, dizendo: Viva o rei! A seguir, Samuel expôs ao povo a lei da monarquia e escreveu-a num livro que depositou diante do Senhor. Depois despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Saúl voltou também para a sua casa, em Gibeá, acompanhado de homens do exército,
cujos corações tinham sido tocados por Deus. Mas os filhos de Belial disseram: porventura poderá este salvar-nos? Por isso desprezaram-no e não lhe levaram presentes. Mas ele ficou indiferente. Provérbios 6, 23 a 35. Servir-te-ão de guia no teu caminho, velarão por ti quando dormires e falar-te-ão quando despertares. Na verdade, o preceito é uma lâmpada, o ensinamento é uma luz e a correção é o caminho da vida. Eles te preservarão da mulher perversa e da língua aliciante da mulher estranha. Não cobices em teu coração a sua formosura, nem te deixes prender dos seus olhares. Porque à meretriz basta um pedaço de pão, mas a mulher adúltera quer uma vida preciosa. Porventura pode um homem esconder fogo no seu seio, sem que as suas vestes se inflamem? Ou pode alguém caminhar sobre brasas, sem que os seus pés se queimem? Assim é quem se aproxima da mulher do seu próximo, se lhe tocar, não ficará impune. Não é grande a culpa do ladrão se rouba quando tem fome. Mas se for apanhado, restituirá 7 vezes mais e entregará todos os bens da sua casa. Quem comete adultério é insensato. Causa a sua ruína quem assim procede. Só encontrará infâmia e ignomínia e o seu opróbrio jamais se apagará. Porque o marido furioso e ultrajado não lhe perdoará no dia da vingança. Não aceitará compensação alguma, nem receberá presentes como reparação, por grandes que eles sejam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos-te, Senhor, esta palavra que nos dás hoje. Agradecemos-te, podemos entrar hoje num novo período da história da salvação, a história dos reis. Agradecemos que queres que nós entremos nesta história, a história do teu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá a todos, eu sou o Padre Simão Cruz Ferreira. Hoje entramos, então, num novo período da história. Parámos a nossa leitura de primeiro livro de Samuel, nossa leitura cronológica, para ler o Evangelho de São João. E ainda que seja a meio do primeiro livro de Samuel, entramos no novo período, o período do reino, o período da realeza. Lemos o capítulo 9 e 10, mas é importante recordar que no capítulo 8 o povo pediu a Samuel um rei. Pediu um rei como as outras nações tinham ao lado. Mas Deus diz a Samuel, avisa-os que se quiserem um rei, vai levar os seus filhos e as suas filhas, vai tomar as suas terras e vai taxá-los. Portanto, o princípio era que eles estão a rejeitar a Deus, que quer ser o seu rei. Desde o Gênesis que o ser humano tirou Deus do seu trono. E Deus faz de tudo para estar de volta ao trono do nosso coração. A beleza desta história, atenção, é que Deus lhes dá o que eles precisam, que é um rei, mascarado no que eles querem, que é um rei, como todas as outras nações. O que eles queriam era um rei como todos os outros povos. Mas o que eles precisavam era de Deus como o seu rei. Porque nós estamos programados para a realeza, para adorar e seguir um rei, como vemos, por exemplo, nos magos, e tu sabes quem ele é. Sabes que um dia, quando chegarmos ao fim da história, Jesus será o rei do povo. Mas por agora, Deus vai-lhes dar um rei terreno. Então quem é este rei terreno? Saul é da tribo de Benjamim. Nós, cristãos, no capítulo de 49 do Gênesis, vimos que a tribo de Judá é que ia ser eleita, vamos dizer assim. E por isso nós sabemos que não será da descendência direta de Saul que virá o Messias, mas Saul é o primeiro rei de Israel e é apresentado como o mais belo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de filmes da Disney e Saul é uma espécie de Gaston do filme da Bela e o Monstro. Tem tudo, à primeira vista parece necessário para ser um rei na altura, um rei guerreiro que é alto, belo, forte e chama a atenção. Olhando para ele, o povo reconhece imediatamente a figura que corresponde às suas expectativas. É fácil imaginar alguém assim a liderar, a lutar, a proteger o povo. Saul parece um rei, tal como o Gaston parece um herói. A sua aparência física está relacionada com as expectativas humanas da realeza. Parece um soldado, parece alguém corajoso. Só que ele parece um rei antes de ser um rei. E isto é muito importante até para contrastar com a figura de David, que será o rei que vem a seguir. Desculpem o spoiler, mas
é que eles esperam um rei que lute por eles, e por isso estão à espera de um rei muito físico, um rei grande. E por isso mesmo, por este parecer, pelo medo de parecer e que as pessoas olhem para ele de uma certa maneira, Saul sofre de uma aflição que muitos sofremos, que é parecer algo não é ser algo. Ele parece muito capaz, mas vamos encontrar um Saul incapaz. O seu grande calcanhar daquilo, o seu defeito maior, é estar demasiado preocupado com o que os outros pensam, com a necessidade de corresponder à sua imagem, ou à imagem que criaram dele. E por isso, Saul é um homem inseguro. Esta é a preocupação de quem parece feito para um papel, porque parecem de uma determinada maneira, estão sempre a pensar como é que os outros olham para si e como são vistos aos olhos dos outros. É precisamente isso que Deus vai afirmar mais tarde. O homem, o ser humano, vê as aparências, mas o Senhor vê o coração. Saul foi escolhido porque correspondia ao que o povo esperava. David será escolhido porque corresponde ao olhar de Deus. E já agora, se tivermos de decidir algum dia, escolhamos o olhar de Deus. Então a Saul foram dados dons que precisava para viver a sua vocação, aquilo para o qual foi chamado. Mas ainda que ele tenha sido chamado, ungido, escolhido entre o povo, ele foi-se esconder no meio das bagagens, como lemos. Portanto, ele sabe que vai ser elevado a rei, mas fica com medo em frente aos outros, em frente à multidão. Porquê? Porque ele tem medo do que é que os outros vão pensar. Ele não é uma personagem, não é a personagem mais heroica, ok? Mas também não é mau. Ele é como nós, como eu e tu. Ele é uma pessoa ferida que tem medo de falhar. Ele é uma pessoa ferida que se preocupa demasiado com a aprovação dos outros. E é curioso que aqui entra num tema fundamental na Sagrada Escritura, que é o tema do medo. Reparem, o medo não nasce da falta de dons. Saul não tem falta de dons. O medo nasce da dependência do olhar dos outros. Quem vive para parecer algo tem dificuldade em ser verdadeiramente aquilo para o qual foi chamado. Enquanto tudo permanece no plano da aparência, há uma segurança humana, mas quando chega a hora de agir, de assumir publicamente a missão, surge o medo. Este é o drama de Saul, desde o início. Foi elevado, mas não se sente livre. Foi escolhido, mas não confia plenamente. Ele não é um homem mau, é um homem ferido e inseguro. É um homem como nós. Não é daquelas figuras heroicas, é daquelas figuras humanas e para nós importantes estar na Sagrada Escritura porque são mais relacionáveis. E por isso é como nós. Aliás, é curioso, ele está a fazer o que devia, ele está à procura dos burros do pai quando é ungido ou quando Samuel o vê. Não vai desistir, isto é bom. Mas este modo de viver também do medo, da insegurança, tem consequências, como o Gaston. O Gaston começa como um herói admirado da aldeia, mas transforma-se num homem violento e perigoso, incapaz de aceitar quem ameaça a sua posição. Saul percorre um caminho semelhante. Começa como rei promissor e termina dominado pelo ciúme, pela obsessão e pelo medo de perder o lugar. Quando a identidade depende da imagem, o outro torna-se uma ameaça. E permitam-me repetir, quando a identidade depende da imagem, o outro torna-se uma ameaça. E por isso David para Saul é como um monstro é para Gaston, alguém que vai desmontar a ilusão e revela que a verdadeira realeza não vem da força exterior nem da aparência, mas do coração, da eleição de Deus. E por isso, o que é que falta a Saul? Uma única coisa: confiar em Deus. Este é o tema que atravessa toda a Bíblia. Já vamos no dia 106. Pronto, já percebemos, é isto, é confiar em Deus. É Deus a mostrar ao povo como é que se confia nele. E Saul não falha por falta de dons, mas porque nunca deixou de viver voltado para o espelho. Não deixou. A sua história é para nós então um aviso, é um convite. Não basta parecer capaz, é preciso aprender a ser verdadeiro diante de Deus. Mesmo quando isso nos expõe, mesmo quando isso revela as nossas fragilidades. Mas nada temamos, porque se fomos escolhidos por Deus, nada nos faltará. Senhor, nós te damos graças porque nos deste esta palavra, nos deste este Saul como exemplo, um homem ungido por ti, um homem com as suas falhas, mas um homem que precisa de confiar em ti. Pedimos que nos dês essa graça de fé em ti, uma fé que se abandona completamente em ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas,
santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Começámos o período da realeza, o rei Saúl, o rei David, o rei Salomão. Vamos ter um longo caminho pela frente neste percurso da realeza e para o conhecer melhor e preparar melhor, temos disponível um episódio especial. Um abraço em Cristo. Até amanhã.